Amém. Vamos nos aquietar agora, né? Vamos nos aquietar, vamos receber do Senhor. Estamos começando um novo mês. Março chegou. Graças a Deus. E eu espero que você esteja sendo desafiado e sendo acelerado nessa tua comunhão, nessa tua intimidade com Jesus. Que você tenha muitos testemunhos, muito para compartilhar daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Nós estamos hoje começando uma nova série de mensagens. E esta série é uma pergunta: para onde estamos indo? Para onde estamos indo? E esta série vai trabalhar um pouquinho sobre nortear a Igreja de Jesus Cristo, especialmente a Igreja Presbiteriana Independente Manaim, em direção à visão que Deus tem para nós. Todos que caminhamos juntos aqui nesta igreja, nós precisamos entender muito claramente em que direção nós estamos seguindo. E existe uma direção somente. E essa direção é a direção que Deus tem nos dado. E nós seguimos nesta direção. Eu conheci um pastor na Costa do Marfim em 2010. E esse pastor era conhecido por uma frase que ele dizia. Ele dizia assim: visão mais visão é igual a divisão. Visão mais visão é igual a divisão. Então, se esse grupo da igreja decide ir para aquele lado, e este grupo da igreja decide ir para aquele lado, a divisão está estabelecida. E daí começam a surgir aquelas manifestações, né, que Paulo cita lá em Coríntios. Né? Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Né? E assim acontece divisão no reino de Deus. E a gente precisa estar atento, porque Satanás, ele trabalha para que isso aconteça. Ele trabalha com todas as forças, né? Para que nós não separemos a nossa comunhão com Deus, para que nós não entendamos o nosso propósito, para que a gente perca o nosso foco de olhar fixamente para Jesus. Então, por isso, nesse mês, nós queremos falar sobre isso, e isso tem a ver com você. Se você está aqui, se você está nos assistindo, se você é membro desta igreja, esta pergunta tem a ver com você. Para onde estamos indo? Porque nós temos uma única direção, e o que nós precisamos fazer é nos abraçarmos, nos unirmos, para seguirmos nessa direção que Deus tem para nós. Então eu quero ler dois textos, bastante conhecidos, lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia. O primeiro é o capítulo 12, os 4 primeiros versos desta história. E aqui então nós temos o chamado de Deus para Abraão. E o texto diz assim: então o Senhor disse a Abraão, preste atenção aí, Deus falando com Abraão. Certamente Abraão estava num tempo lá que ele estava buscando a Deus, ou questionando a Deus algumas coisas, né? Ou com o coração atento para ouvir a Deus. Né? Isso não aconteceu assim, tipo, Abraão, opa, né? Que voz é essa? Não. Né? Ele estava atento, e o Senhor fala com ele: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Existe esperança aqui então, né? Se Deus falou com Abraão aos 75 anos, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então quer dizer, o propósito de Deus, o chamado de Deus, o lugar aonde Deus quer nos levar, pode acontecer em qualquer tempo da nossa vida.
O segundo texto é um texto lá de José, Gênesis capítulo 37. E nesse mês nós vamos falar bastante sobre a história de José. A história de José é aquela historinha contada na escola dominical, né? E uma história também muito forte, né? Uma história que tem muito ensinamento, e são vários capítulos aqui de Gênesis que se ocupam em narrar a história de José, e a história de José está conectada com essa história de Abraão, e está conectada com a sua história e com a minha. Tá? Olha o que diz a história lá do Gênesis 37, verso 1. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. O pai de Jacó era Isaac. Isaac era filho de Abraão. Então veja, pertinho a história. Deus fala com Abraão, Abraão tem um filho que se chama Isaac, Isaac tem um filho que se chama Jacó, Jacó tem um filho que se chama José. Já chegamos aqui na 4ª geração na história de José. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, quantos anos tinha Abraão? Quantos anos tinha José? Quantos anos você tem, Gustavo? 15 anos. Né? E Deus chama com 15 também. Né? José 17, Abraão 75, mas tudo de acordo com o quê? Com o propósito de Deus, com a vontade de Deus, com os planos de Deus. Pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Essa era uma prática comum naquela região. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, ou seja, os seus irmãos, mulher de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ele era 7-1, né? José era dedo duro, né? Como a gente costumava falar. Né? Ele ia lá e sempre delatava os seus irmãos das maldades. Então imagina como ele era amado na família, né? Certo? Ele tinha mais 11 irmãozinhos, né? Imagina que alegria que não devia ser essa família. Ora, Israel gostava mais de José, Israel aqui Jacó, né, que era o nome de Jacó depois da luta no vale. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho. Pronto, daí piorou, né? O menino denuncia os irmãos, e o papai ainda tem ele como filhinho predileto. O caos está instalado nessa família, porque ele havia nascido em sua velhice. E José era filho da amada de Jacó, que era Raquel. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no. Forte, né? Então, quer dizer, José era odiado pelos seus irmãos. E não conseguiam falar com ele amigavelmente. Imagina a família, numa refeição. Todos sentados à mesa. Ou então, né, no final do dia, trabalho, cada um vindo de algum lugar. Ódio no meio daquela família. Certa vez, José teve um sonho. E quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. José sonhou. E ele disse, ouçam o sonho que tive. Tadinho. Será que ele foi ingênuo aqui, gente? Né? Ingênuo, ou será que ele não foi prudente? Sei lá o que aconteceu com esse menino. Né? Mas ele foi contar o sonho. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo. Os irmãos estavam juntos nessa história. Os irmãos estavam no sonho de José. Né? Talvez José não fosse alguém amargurado, ressentido. Né? E eu acho que talvez José tenha contado esse sonho muito ingenuamente. Talvez até por entender que isso era algo que vinha da parte de Deus. Quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós, o que? O caçula? O que tem 17 anos está agora se dando uma do líder dos irmãos? Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? Aonde que José foi parar, gente? Qual que é o fim da história de José? Governador da onde? Ele governou os irmãos? Toda a família. Saiu da boca dos próprios irmãos. E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Teve um segundo sonho, gente. E o menino vai e conta do mesmo jeito. Né? Já devia ter levado uns cascudos dos irmãos, né? Porque certamente os irmãos não deixaram para menos, né?
Daí, um outro dia lá, ele compartilha, tive outro sonho. Né? Daí os irmãos lá, vem o sonhador, vamos agora dar umas porradas nesse menino, né? E desta vez o sol, a lua e 11 estrelas, Jesus, se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu e a sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? E se a gente dá uma rebobinada nessa história e vai lá para frente, a resposta é o quê? Sim. Por quê? Porque Deus estava nessa história. E encerrando, 11 lá, Vini. Não, até o 10, isso. E daí continua a história, você pode ler, essa história é longa. Escolhi essas duas histórias, elas estão conectadas. Elas têm a ver com visão, elas têm a ver com o propósito de Deus para a nossa vida, em particular, mas ela tem a ver com o propósito de Deus para a humanidade, para a história. E assim então aconteceu com Abraão e aconteceu com José. Então, independente de você ter 75 anos ou mais, ou você ter 17 anos ou menos, saiba que Deus tem um propósito para a sua vida. E Ele quer te mostrar em sonho, em visão, aquilo que é o propósito dele para a sua vida. Eu dei como tema para essa mensagem, foi um pouco difícil encontrar um tema, mas eu dei como tema, em busca do norte. Em busca do norte. Tá? Já que a gente está buscando, né, para onde estamos indo, geralmente quando você decide ir para algum lugar, um instrumento antigo, mas bastante importante, é o quê? É a bússola, não é verdade? A bússola, ela tem uma função importante, porque a bússola, ela vai te mostrar o norte. Eu tenho uma bússola aqui, ó. Tá? Então vamos encontrar o norte. O norte está para cá, gente. Aqui é o norte. A partir do momento que eu encontro o norte, eu encontro os outros pontos cardeais, não encontro? Norte, o sul está onde? Sul, leste, onde o sol nasce, oeste, onde o sol se põe. Pronto, eu tenho o norte. Em busca do norte. Eu me lembrei, quando eu estava preparando essa mensagem, uma história bem interessante que tem a ver com isso. Tem a ver com direção, tem a ver com destino e tal. Eu fui uma vez para Goiânia, dar aula lá, e ainda era aquele aeroporto antigo de Goiânia, não sei quem é de lá, ou já passou por lá, o Santa Genoveva, né? E era um aeroportinho pequeno, assim, aqueles aeroportos que você entra, vai na pista, não tem ônibus, não tem aqueles finger, não tem nada, você vai andando e vai para a pista. E tinham 2 voos embarcando, certo? E tinha o voo para Curitiba, e o outro voo. E ok, a gente estava ali embarcando, 2 aviões, chegando ali, os comissários apontando, essa direção, aquele voo, aquela aeronave, né? E eu fui seguindo, entrei, já estamos sabendo da história, né? Eu entrei, me sentei, coloquei o cinto, coloquei o fone de ouvido, comecei a ouvir música ou alguma coisa ali. E de repente começaram a taxiar, começaram todas as orientações de voo, o avião já se mexendo. E, de repente, o comissário diz assim, bem-vindo ao voo XXYZ, né, sei lá o número do voo, com destino a Brasília. Eu arregalei o olho. Quero descer. Como assim? Eu entrei no avião errado. E se eu entrei no avião errado, não tem como eu chegar no destino certo. E daí, imediatamente, lógico que a comissária viu a minha cara, né, de alegria. Eu disse, meu Deus, eu entrei no avião errado, eu estou indo para Curitiba. Ela disse, não, tranquilo, tudo bem, é só você chegar lá em Brasília e remanejar seu voo. Mas isso me custou, né? Me custou tempo, espera no aeroporto de Brasília, até chegar em Curitiba. Quais são os transtornos que a gente tem na nossa vida quando a gente pega o bonde errado? Né? Quando a gente está indo para um lugar que, na verdade, não é o lugar que deve ser o nosso destino.
A gente sofre muito, porque, em primeiro lugar, você nunca vai chegar ao destino final. Naquele avião eu nunca iria chegar em Curitiba, te garanto. Pegando aquele avião eu não chegaria. Chegaram no seu destino final, porque pegaram a estrada certa, pegaram o avião correto, porque senão a gente tem transtornos. Como a gente sofre na vida, na verdade, por pegar bonde errado, né? Por não estar atento e entrar num avião que não está indo para o lugar que você gostaria de ir. E às vezes isso acontece sem você perceber, sem se dar conta, né? Você entra no bonde e de repente você está indo para um lugar que você não gostaria de ir. Por isso a importância da bússola, do norte. Quando você é norteado, quando você tem o norte, a direção, então aquela bússola sempre vai te orientar para onde você está indo. E aquilo tem que estar muito atento diante de você. A história de José é uma história que dura mais de 20 anos. Tá? Então, quer dizer, Deus deu sonho para ele, Deus deu o destino, deu a visão para ele, mas demorou mais de 20 anos para esta visão se cumprir na vida de José. Será que ele teve oportunidades para se perder no caminho? Para pegar o bonde errado? Inúmeras. Será que ele teve momentos na vida que ele pensou, vou largar a mão, que sonho é esse? Né? Deus me fala que meus irmãos iriam se curvar diante de mim, estou eu aqui vendido como escravo para os midianitas. Isso é uma outra pregação, quando a gente vai falar de todos os percalços, de todos os perrengues que José passou nesta viagem até chegar ao destino final. Então uma coisa a gente pode afirmar, José tinha diante dos olhos dele a visão de Deus e o destino. Para onde você está indo, meu irmão? Para onde você está indo? Para onde a Manaim está indo? É importante nós refletirmos sobre isso. E primeiro, então, eu quero fazer esta pergunta para você. Onde é que você quer chegar? Você sabe qual que é o teu destino final? E aqui, então, a gente fala de propósito, de entender o propósito de Deus para a sua vida. Quando Deus falou com Abraão obedeceu a Deus. E ele entendeu, este é o propósito de Deus para mim. Sair da minha terra, ir para um outro lugar que Deus iria mostrar para poder, através da minha descendência, abençoar todas as famílias da terra. Detalhe importante, naquela época, Abraão já tinha 75 anos, Sara era estéril e ele não tinha nenhum filho. Ok, descendência. Né? A história já começa por aí. Tudo conspirava contra essa palavra, né? E certamente tinha muito crente que chegava para Abraão, Abraão, fica sossegado. Isso não vai acontecer. Você bateu a cabeça, você tomou algum chá de qualquer coisa aí que, né, perturbou as tuas ideias. Você está falando que Deus diz contigo que através da tua semente, da tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas? Impossível. Mas graças a Deus a gente não tem ninguém que fala assim com a gente, né? Graças a Deus a gente não tem ninguém que fala, não vai dar certo, desiste. Tá louco? Bateu a cabeça? Muito crente, quando eu recebi o chamado de Deus e eu comecei a tomar os passos para isso, muito crente que caminhava comigo dizia, você está louco. Você não está discernindo absolutamente nada do que Deus tem para a tua vida. Imagina se eu desse ouvido para esse povo. Ia chegar num lugar que nunca Deus tinha traçado para mim. Tem uma frase que eu me lembrei dela quando eu preparava isso, é o seguinte, para quem não sabe o destino, qualquer caminho serve. Não é verdade? Se você não sabe onde você vai, sabe aquela coisa assim, vou sair ao léu, né?
vou sair, vou abaixar minha vela, né? Ou vou levantar minha vela e deixar o vento me levar. Se você não tem destino, qualquer lugar que você chegar está bom. E muitas vezes a gente vive a vida assim. Tem até um poeta da música que fala sobre isso, né? Daqueles que vivem a vida, né? Deixa a vida me levar. Né? Tem muito crente que vive assim, que não entende o propósito, que não sabe aonde quer chegar, ou aonde vai chegar, aonde Deus quer que você chegue. Mas tem uma outra frase também que eu encontrei, que é uma frase de Sêneca, segundo aí o Dr. Google, que diz assim: não há vento favorável para quem não sabe o porto onde quer chegar. Então, se você não sabe o porto que você quer chegar, para que vento favorável? Qualquer vento tá bom, né? Mas para você chegar a um destino, você tem que ter aquele vento que te leve para aquele lugar. Eu lembro que quando eu comecei a buscar Deus na minha caminhada, antes mesmo de ter o chamado, eu tinha muito claro isso. Eu lia na Bíblia essas histórias e eu falava: Deus, eu quero a minha vida como a de Josué, como a de Abraão, como de tantos homens que foram chamados para um propósito. Eu quero entender o meu destino, aonde o Senhor quer me levar, aonde eu vou chegar na minha vida. Eu sempre quis entender isso. E Deus começou a dizer: ok, você quer? Então eu vou começar a mostrar isso para você. E daí Deus me deu o chamado, Deus me direcionou para missões, saímos daqui, Cristina e eu, recém-casados, fomos para o Rio de Janeiro, vivemos 7 anos lá, depois saímos de lá, fomos para os Estados Unidos fomos para a Suíça, voltamos para os Estados Unidos, voltamos para o Brasil, para Curitiba, enfim. Essa foi a nossa história, sendo guiado e movido por Deus. Sempre entendendo, Deus nos deu um chamado, um propósito, e nós caminhamos para este propósito de Deus. Você tem desejado conhecer esse propósito? Porque talvez você não saiba ainda. Eu converso com muitas pessoas quando a gente fala sobre isso. E daí, você sabe qual que é o seu propósito? Né? Tem uns que levantam assim. Isso significa bem pouco, né? Aqui é mais ou menos. Né? E quase ninguém diz assim: eu sei o propósito de Deus. Eu sei onde eu quero chegar. Aonde Deus vai me levar. Abraão e José tinham isso em mente. E isso era muito claro. E eles eram guiados por esse propósito, eles eram guiados por essa visão, eles eram guiados por esse chamado de Deus para a sua vida. Não importa o que vai acontecer no processo, importa que eu vou chegar lá, porque aquele que deu a palavra é fiel para cumprir. Então isso tem a ver com propósito, mas isso também tem a ver com a minha identidade, de eu saber quem eu sou, de eu saber o Deus que eu creio, de eu saber, na minha intimidade com Deus, aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Ao que parece, José, ele tinha uma autoestima boa, não é verdade? Pensa, os irmãos já odiavam ele de graça, né? Daí depois ele tem esses sonhos, esses 2 sonhos, ou seja, uma coisa que foi confirmada. E todo mundo já sabia que ele era o queridinho do papai. Então ele tinha tudo para ter uma identidade muito comprometida, porque eram os irmãos, acho que apurrinhando a cabeça dele o tempo inteiro, e chamando ele de tudo quanto é coisa. Né? Quem é de família grande sabe o que é isso, né? Mas não, José tinha a sua identidade. José buscava a Deus. José teve esse sonho porque talvez no coração dele existia um anseio pelo destino. Porque ele entendia: Deus tem um propósito para a minha vida. Eu não fui uma aberração da natureza. Eu fui criado para um propósito. Eu fui criado à imagem de Deus para um propósito específico. E Deus tem um propósito específico para a sua vida. Um lugar aonde Deus quer te levar. Não importa se você tem 15 anos como Gustavo, não importa se você tem quase 85 como a Mariazinha, não importa. Deus nos criou e a gente precisa buscar isso, buscar esta identidade. Então isso tem a ver com aonde você quer chegar, aonde eu quero chegar, aonde Deus quer nos levar. Agora vamos falar um pouquinho da igreja. Aonde nós queremos chegar, nós Manaim, porque a pergunta está no plural, para onde estamos indo? E aqui nós falamos da igreja, para onde estamos indo? E nós precisamos ter segurança disso.
Pode ser que existam muitas falas, estão perdidos, né? Estão rodando no deserto, não sabem onde vão. Nós precisamos ter esta segurança. Nós precisamos ter essa resposta. Deus é um Deus visionário. Deus é um Deus que enxerga lá na frente. Deus é um Deus que projeta os nossos caminhos. Portanto, nós precisamos buscar isso do próprio Deus. Quando Cristina e eu fomos para missões, nós trabalhamos com a Jocum, Marcelo e Damares fazem parte dessa missão até hoje, mas nós começamos a ter contato com uma liderança muito visionária. Né? E o líder dessa missão, Loren Cunningham, ele teve uma visão de Deus quando ele estava fazendo um trabalho de férias de evangelização, se eu não me engano, era Bahamas, alguma ilha ali da América Central, com jovens da igreja dele. E ali ele teve uma visão, e esta visão era um mapa, um quadro, que ele estava no quarto de hotel, tinha um quadro, e ele estava ali orando na presença de Deus, de repente aquele quadro se transforma num mapa mundi, e esse mapa mundi, ele começa a ver movimento, e as ondas dos oceanos, eles se levantavam, e elas invadiam os continentes, e de repente aquelas ondas se transformaram em jovens, pregando em todas as nações do mundo. Eu nunca conheci, ao vivo e a cores, nunca convivi com uma pessoa tão visionária como este homem. E nós tivemos o privilégio de morar na mesma base que ele vivia na Suíça. Um homem que sempre olhava para frente, que tinha sempre muita clareza do que Deus o chamou, aquela visão das ondas que ele teve quando ele tinha 20 e poucos anos de idade, permanece até hoje, quando ele já tem mais de 80. Nunca se afastou, nunca abriu mão. E eu sempre fui muito impactado com isso, porque eu vivia uma situação na minha vida, por causa de uma identidade toda truncada, eu não conseguia entender o propósito de Deus e a visão de Deus para a minha vida. Mas Deus me ajudou e me ensinou, tratou com minha identidade, e Ele começou a me levar a sonhar, e a ter visão, e a entender o que Deus quer de mim nessa caminhada. E foi então quando, em 1998, eu comecei a ajudar a igreja que estava começando. E eu comecei a orar a Deus. E Deus me deu uma visão, junto com a liderança da igreja naquela época. E esta visão era que fôssemos uma igreja relevante na sociedade. Uma igreja que tivesse como um grande DNA a evangelização, pregar o evangelho às pessoas. Uma igreja que impactasse a sociedade, que pudesse ter um bom testemunho, ser como um farol no meio da escuridão. E assim nós começamos a nossa caminhada. Mas no ano de 2006, Deus me deu uma outra visão. E essa era uma visão de uma grande colheita. De uma grande colheita. E eu tive essa visão numa conferência em São Paulo. Já contei várias vezes isso aqui na igreja. E nós estávamos num tempo de oração e de louvor, e de repente eu estava com meu olho fechado, e de repente essa visão começou a aparecer. Ela veio do nada. E eu entendi que tinha a ver com a igreja, que tinha a ver com o nosso ministério. E essa visão era um campo de trigo. E eu estava nesse campo com uma foice na mão, colhendo aquele trigo. E tinham algumas pessoas comigo. E nós estávamos juntos ali naquele campo. De repente a visão se transformava num ambiente, num espaço muito grande, onde tinham centenas de pessoas. E era curioso porque eu observava e eu sabia que tinham nacionalidades diferentes neste lugar. E de repente a visão voltava de novo para o campo, mas agora tinha mais gente. Chegou um momento que eu olhei para a minha mão, e a minha mão era uma coisa só com a foice. Era como se o braço da foice fosse a minha própria mão. E a visão se repetiu umas 2 ou 3 vezes, sempre oscilando entre o campo, pessoas sendo acrescentadas na colheita, e depois um lugar onde existia um ambiente de adoração, e as pessoas vinham e adoravam a Deus, e pessoas de nacionalidades diferentes.
Essa é uma visão de 2016, quase 17 anos já se passaram. Mas tudo bem, José teve que esperar mais de 20. E eu sempre compartilhei essa visão, com a liderança, com as pessoas, e essa visão está na minha mente. Nós precisamos saber para onde a gente está indo. Nós estamos indo em direção a essa visão que Deus deu a respeito desta igreja. E essa visão não é minha. Essa visão é do reino de Deus. A visão não era de José. A visão era do propósito de Deus a partir da vida dele. A visão não era, ou o chamado não era de Abraão. O chamado era para mim e para você, porque a Bíblia vai dizer que hoje nós somos filhos de Abraão. Nós somos abençoados por Jesus Cristo lá na semente de Abraão. Nós estamos conectados com ele. Então nós precisamos desejar chegar nesse lugar. Você faz parte dessa visão. O propósito de Deus na sua vida, e aqui eu estou fazendo uma afirmação, o propósito que Deus tem para a sua vida, seja ele qual for, está conectado com esta visão da igreja. Amém, igreja? O seu propósito está conectado. Deus não faz as coisas por engano. Você acha que Deus ia te dar um chamado e um propósito e te colocar num lugar que estava indo numa outra direção? Não. E aqui está uma boa maneira de você se firmar, né? de você criar as tuas raízes. Simplesmente porque você crê. Se eu estou nesse lugar, o propósito de Deus na minha vida é este, então eu vou contribuir o meu propósito com este propósito maior. A visão de José estava debaixo do guarda-chuva do chamado de Abraão, não estava? Não foi uma continuidade? O chamado de Abraão era algo muito maior. E a visão de José estava intimamente ligada com aquele chamado que Abraão teve. Uma frase também que eu encontrei sobre isso diz o seguinte: o pessimista sempre reclama do vento. O otimista espera que ele mude. O realista ajusta as velas. Ok? Os ventos vão soprar. Sempre. Deus está soprando. Se você não está percebendo isso, se abra para isso. Deus está fazendo. Teve um tempo que nós oramos muito por trabalhadores, né? Não sei quantos lembram. Orando por trabalhadores para a seara, porque Jesus nos pede. Peçam ao Pai trabalhadores, porque a colheita é grande. Então, baseado nesta visão, nós precisamos orar a Deus. Senhor, nos dê mais trabalhadores. Mais trabalhadores, porque tem muita colheita para fazer. E não temos número suficiente. E o vento está soprando. Em qual você se encaixa? Do pessimista que reclama do vento? Do otimista que diz, não, ok, vamos aguardar aqui. Né? Vai dar tudo certo. Ou o realista que ajusta as velas e segue viagem. Eu encerro comentando que, diante destas visões e desta direção que Deus está nos dando, resta uma coisa que nós precisamos fazer. O que é? Oi? Pode falar com força. Ajustar a vela, seguir viagem, nos movermos. Se existe a visão, se eu entendo aonde eu estou indo, e se você não entende, responda essa pergunta esta semana, ok? Para onde você está indo, e para onde a igreja que você congrega está indo. Se tiver dúvidas, me procure o Éder, procure os presbíteros, nós vamos conversar para você resolver isso essa semana, para você definir isso essa semana. E a partir do momento que isso está definido, então agora a questão é, eu vou começar a agir, eu vou me mover em direção a isso. E o movimento é o segundo conceito do nosso tema do ano, né? Fé, movimento e multiplicação. Como é difícil se mover, né? Diante dessas coisas que são meio loucas e sobrenaturais, né? Você acha que foi moleza para Abraão desmontar a casa dele, deixar o trabalho para trás e dizer aqui, como diz o texto, partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Ele foi,
Deus deu para ele endereço aonde ele ia chegar? Deus falou, fique tranquilo, tem um resort lá, já está tudo reservado para você. Chegando lá, só curtir a vida. Não, Deus falou, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E aqui está uma coisa importante dessa visão. E é o que estremece a gente na nossa caminhada. Porque às vezes nós até entendemos o propósito de Deus, mas a gente quer saber tudo nos mínimos detalhes. A gente quer saber o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer semana que vem. Deus, aonde está o seu planejamento estratégico desta visão? E Deus não está nem aí para o teu planejamento estratégico. Ele está falando para você, meu querido, levante e se mova. À medida que você der os passos de fé, eu vou começar a te mostrar quais são os próximos. E isso se chama dependência. Tem visão que morre na casca. Tem visão que morre porque você não dá o passo. Você não se movimenta. Quando nós saímos do centro cívico e viemos para cá, nós sabíamos que isso seria um grande desafio. E foi. Mas nós obedecemos. Nós nos movemos em direção àquilo que Deus estava nos dizendo a respeito da visão. E aqui a gente trabalha com um conceito que é o conceito da visão progressiva. Deus não vai te dar todas as orientações. Deus vai te mostrar o quadro geral. Abraão, sai da tua terra e vai para uma outra terra, porque eu vou abençoar você e a tua descendência. Você está nessa terra, você é infértil, a tua mulher não tem filho e a tua vida não tem propósito. Mas eu vou te levar para outro lugar e naquele lugar você vai ter uma descendência, mas não é uma descendência pequena. A tua obediência vai abençoar todas as famílias da terra. E o nome Abraão é mudado por Deus porque Abraão significa pai de muitos povos. E foi exatamente o que aconteceu na vida de Abraão. E ele obedeceu e Deus cumpriu o propósito. Com José foi a mesma coisa. O sonho é lindo, não é verdade? O sonho é romântico, é maravilhoso. Deus tem um propósito para a minha vida. Eu sonhei que os feixes dos meus irmãos e do meu pai e da minha mãe vão se prostrar diante do meu. Aleluia! Só que Deus começou a mostrar para ele, ok, vamos lá, vamos começar então? Então, dá o passinho. Na verdade, não foi nem ele que deu o passo, né? O passo que José deu foi compartilhar a visão, porque uma visão precisa ser compartilhada. Mas o que aconteceu? Os irmãos caíram de pau, pronto, já venderam ele na primeira oportunidade. Mentiram que ele tinha sido morto e tal. Então é assim, a visão progressiva. Por exemplo, você decide ir de carro daqui até Salvador, na Bahia. 2.300 e poucos quilômetros. Você sai daqui com gasolina suficiente? Por que não? Porque não cabe no teu tanque, querido. Quanto cabe de gasolina no teu tanque? 55, 60 litros? 60 litros. Só que para você ir para a Bahia, você vai precisar de 4 tanques de gasolina. Se o teu carro fizer uma média de 12 km por litro. 4 tanques. E daí você fala, não, se eu não conseguir sair daqui com todo o combustível, eu não vou. Esses são os racionais, né? Esses são aqueles planejadores estratégicos que levam tudo ao pé da letra. E esses não saem do lugar. Só ficam com o projeto no papel. Principalmente quando se trata das coisas de Deus. Porque Deus vai falar o seguinte, querido, dá o passinho e eu vou provendo. Dá o teu passinho e eu vou cuidando, ok? Daí aqueles mais espertos começam a sondar aonde tem combustível, né? Aqueles mais... Aonde eu vou passar por tal estrada, aqui não tem muito gasolina. Mas lá tem um posto de gasolina, daqui até lá acho que eu consigo. Daí o que acontece? Você chega lá, naquele lugar, você abastece teu carro de novo. E faz o quê? Segue viagem. E de repente começa a acabar de novo,
você para num outro posto de gasolina, que com certeza vão existir alguns daqui a Salvador, e você abastece o seu carro de novo, até você chegar ao seu destino. Isso tem a ver com visão progressiva. E isso só acontece quando você se move, quando você dá o passo. Tem a história lá do Rio Jordão, né? Quando o povo de Israel, agora, já no final da sua jornada de 40 anos, iam tomar posse da terra, e de repente eles chegam lá, tem um rio que separa. O que Josué fala para o povo? Peguem os levitas, carreguem a arca e façam o que na água? O que tinha que fazer na água? Pisa! Pisa na água, porque na hora que você pisar na água, o rio vai abrir. Ah, não vou pisar. Deus, abre primeiro, depois eu piso. Aqui entra a nossa incredulidade, a nossa racionalização das coisas. E daí nós ficamos só com uma visão empacotada, linda, maravilhosa, e você não se move em direção a esta visão. A insegurança do propósito de Deus para a sua vida é porque você não se move. Deus já falou com você o que Ele quer de você, mas você quer tudo. Deus me dá todos os recursos. Mundo ideal, eu quero todos os recursos, eu quero ter dinheiro suficiente, eu quero fazer isso, eu quero ter uma formação, eu quero me capacitar, eu quero fazer teologia, eu quero isso, aquilo. Gente, está cheio de crente assim. E daí o que acontece? Nada. A pessoa não sai do lugar. Porque ela sempre vai sentir falta de alguma coisa. E daí a gente espiritualiza, vai para Deus. Deus, não, se é o Senhor mesmo, Deus, faz isso acontecer, porque eu não saio daqui se o Senhor não fizer isso, aquilo outro. E daí a gente é empacado no nosso desenrolar da visão. Então, para onde nós estamos indo? Nós estamos indo naquela direção, então se mova. Eu lembro que a última palavra que eu preguei lá em outubro de 2021, lá no nosso espaço no Centro Cívico, foi exatamente com esse título, Mova-se. Baseado naquele texto de Êxodo, quando Moisés está com o povo no deserto, né? E ele chega diante do Mar Vermelho. O mar era o obstáculo maior diante dele, e atrás o exército dos egípcios. E daí Moisés fala, Deus, e agora? Marche. Eu não falei que ia libertar vocês? Você acha que eu mudei de ideia? Você acha que deu algum BO no planejamento? Diga ao povo que marche. Comecem a atravessar esse mar. E daí entra a coisa da fé. Então, queridos, comece a agir no propósito de Deus na sua vida e no propósito de Deus com a igreja aonde Deus te colocou. Foi Ele que te colocou aqui, tá? Só para te avisar. Você está aqui porque Ele tem um propósito para você neste lugar. E o teu propósito está conectado com o propósito de Deus para esta igreja. E se nós entendemos isso e nos movemos para isso, nós vamos ver a visão de Deus se concretizando. Se Ele colocou você aqui, está tudo alinhado. Comece a se mover. Comece a se movimentar, a ir em direção. E vamos todos numa mesma direção. Na direção que Deus está nos dando. Porque se um grupo quiser ir para cá e outro grupo quiser ir para lá, nós não atingiremos o propósito. Precisamos ter unidade na visão de Deus. Quero chamar você a ficar em pé agora, para a gente orar. E eu sei que essa palavra incomoda, né? Essa palavra é difícil, porque ela mexe com as nossas inseguranças, mexe com as nossas dúvidas. E eu sei que muita gente começou a ficar pensando, eu não sei o propósito, eu não sei aonde eu vou chegar, eu não sei aonde Deus vai me levar. E tem gente que tem dúvidas em relação à igreja. Será que está certo? Será que a Manaim está indo para a direção certa? Será que a liderança sabe para onde a gente está indo? Preciso perguntar aqui. Você precisa ajustar isso, para você poder viver este grande desafio que Deus coloca diante de nós. Não importa a tua idade, não importa o tempo que você tem na tua caminhada, importa que nós precisamos gerar a unidade de espírito.
E nessa unidade de espírito, Deus vai nos levando a este lugar. Eu tive um sonho essa semana passada, e foi um sonho tão interessante, assim, enfim. Eu tenho uma interpretação bem específica, porque Deus me revelou todos os detalhes do sonho. Mas eu estava numa plataforma, não era um barco, era uma plataforma grande. E eu me lembro claramente que a Cristina estava ali comigo, tinha mais alguém, e nós estávamos no mar, mas não estávamos no mar profundo, a gente estava muito perto ali da areia. Mas tinham ondas muito fortes que vinham, e essas ondas atingiam essa plataforma era completamente fechada. E foi curioso que uma hora eu olhei para trás, e eu vi que nós tínhamos deixado uma bagagem naquela areia. E quando veio aquela onda imensa, eu olhei para a Cristina e disse assim, a mala. E a mala sumiu no meio daquela onda. E daí aconteceu uma coisa tão interessante, porque esta onda vinha com fúria nesta plataforma, e ela mexia esta plataforma, mas ela nos acelerava. E daí me dava uma sensação de alegria, porque era uma velocidade assim que pegava, por causa da onda. E eu dentro daquela plataforma, curtindo aquela adrenalina, pós-cordas, né? Então, aquele sonho tinha um misto de uma coisa ruim, de uma tempestade, ondas bravias sobre mim, sobre a gente, sobre aquela embarcação, uma bagagem levada. Mas, por outro lado, era uma sensação boa que aquilo que, aos olhos humanos, podem ser as ameaças, das tempestades, das provações que a gente passa, estavam me levando com velocidade. E eu fui para o meu tempo de oração, e eu disse, Deus, eu entendi tudinho. A bagagem precisa ir embora mesmo. A bagagem precisa ir. A embarcação está segura. Essas ondas não vão virar essa embarcação. As ondas são grandes. As batalhas não são pequenas e não estão sendo. Mas tudo isso vai impulsionar vocês com velocidade. Você dá o passo e Deus te acelera. Não sem lutas. E este é o tempo que a gente está vivendo. E eu creio plenamente nisso. E se você crê também, diga amém. Amém. Vamos crer juntos, meus irmãos. Porque Deus está fazendo. Deus está fazendo. E eu tenho percebido. É curioso, porque eu estou há 24 anos como pastor. E somando-se mais, pelo menos uns 13 anos na missão. E uma caminhada já com Deus há muito tempo. E eu estou vivendo nesses dias algo sobrenatural que eu nunca vivi na minha vida. E isso já foi promessa de Deus para mim o ano passado. Foi promessa de Deus. E nós vamos viver. E nós vamos alcançar. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que promete sobre o propósito na tua vida, ele é fiel para cumprir. Esse Deus que nós servimos, essa visão que eu tive em 2006, foi uma visão de Deus e ela vai se cumprir. E eu estarei em pé como Caleb e Josué, não importa quantos anos passarem, para ver esta visão se cumprindo, porque ela é de Deus e é para nós. É para nós essa visão. A gente precisa crer. A gente precisa estar junto. A gente precisa se incentivar. E não nos amedrontarmos com as tempestades, com os ventos e com as grandes ondas. Porque Deus pode fazer com que isso nos impulsione exponencialmente para a gente alcançar coisas maiores. Feche teus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui, Deus, como igreja do Senhor Jesus. E o Senhor está nos levando para um outro lugar, Deus. O Senhor está levando todos nós aqui da Igreja Presbiteriana Independente Manaim para um outro lugar.
para um lugar de crer, para um lugar de experiências sobrenaturais, para um lugar de sermos movidos, Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Deus, nós queremos entender aonde queremos chegar, Jesus. Qual é o propósito do Senhor para a nossa vida? Qual é a visão que o Senhor tem para cada um de nós? E entendermos também para onde estamos indo como igreja, acreditando na visão de Deus, acreditando que o Senhor me colocou neste lugar, porque é aqui que o Senhor quer me usar, é neste lugar que o Senhor vai me usar. O meu propósito se alinha com este propósito do Senhor para esta igreja, e eu quero viver isso, eu quero navegar nessas águas do Teu Espírito Santo, neste oceano de Deus. Não importam quando as ondas são bravias, este navio, este barco está protegido, o Senhor está conosco, o Senhor é o Deus que nos livra, o Senhor é o Deus que nos abençoa. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos buscar esse norte. Deus, que ninguém aqui fique sem norte, fique perdido, fique à deriva. Que todos nós aqui tenhamos muita consciência para onde o Senhor está nos levando, para onde nós estamos indo. Em Teu nome, Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Éder. Gente, hoje é aniversário